Olá, eu sou Carla Juliana e nós estamos começando mais um podcast Filhas de Sara. Aqui é o espaço onde nós mulheres conversamos sobre temas do universo feminino, sempre tendo a palavra de Deus como referência. Na primeira carta de Pedro, ele encoraja os cristãos, num tempo difícil de perseguição, a serem exemplos. E no capítulo 3, nos versículos de 1 a 6, ele encoraja as mulheres a manterem uma conduta de submissão aos seus maridos, mesmo que eles não sejam tementes nem obedientes a Deus. Um desafio, não é? E o nosso bate-papo de hoje é sobre esse tema, Mulheres como Sara, que está baseado nesse trecho da carta de Pedro, do capítulo 3, de 1 a 6. Nós estamos estudando o livro Mulheres Mais Parecidas com Jesus, de Carol e David Merck. Hoje nós vamos gravar o 8º capítulo. E se você perdeu algum episódio, eu quero convidar você a acessar a nossa playlist no nosso canal, onde tem todo o conteúdo que já foi gravado até aqui. Você pode assistir e também compartilhar com outras pessoas que podem ser edificadas por esse conteúdo. E também eu quero incentivar você a curtir o nosso canal, a compartilhar e também ativar o sininho, porque sempre que chegar um novo conteúdo, você vai ser informado e não vai perder nada do que está acontecendo por aqui. E para a gente conversar sobre esse tema Mulheres como Sara, estão aqui comigo hoje Joelma, Samara e Antônia. Meninas, bem-vindas ao nosso bate-papo de hoje. Obrigada, é um prazer poder estar aqui mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Então, nesse capítulo, né, do livro, os autores, eles abordam esse texto que eu mencionei, né, de Pedro, de 3, de 1 a 6. Inclusive, gente, foi desse texto que saiu o nome do nosso programa. Exatamente. O pastor Jorge Max escolheu Filhas de Sara justamente por causa desse texto aqui que nós vamos ler, que está a gente não vai ler o texto todo, né? 3, de 1 a 6. E nessa carta, o apóstolo Pedro está escrevendo para os cristãos que estavam vivendo num contexto de perseguição, né? Era um tempo assim, muito difícil. E é interessante que no capítulo 2, ele fala, né, um pouco antes, ele fala de diversas situações em que os cristãos deviam ser submissos, né? O escravo ao seu senhor, a autoridade constituída. E aí ele começa também a vir falar da submissão no contexto do lar. Qual é a relação aí que a gente vê como é que eu posso dizer? Desse contexto aí de submissão, de sofrimento, né? Porque ele fala como se fosse a submissão aqui fosse um sofrimento, abordando também a questão do sofrimento nessa carta. Qual é a relação aí que a gente vê entre esse trecho e o trecho anterior? Quando ele fala sobre essa questão da submissão, isso vai gerar um certo sofrimento, porque dependendo de quem a pessoa está sendo submissa, e a forma como ela está sendo tratada, e mesmo assim obedecendo essa ordem de ser submisso, isso vai gerar um sofrimento, porque muitas das vezes não, a maioria das vezes essa pessoa não está em obediência à palavra, né? Não é uma pessoa temente a Deus, e mesmo assim, contra os valores dela, ela precisa ser submissa, né? No caso do escravo, um escravo que se converteu, e o senhor dele não é uma pessoa temente a Deus. Aí não trata ele bem, né? Não trata ele bem, e mesmo assim ele vai ter que ser submissa, em obediência a Deus, né? Aí no caso ele traz isso para os deveres conjugais, aí fala da mulher ser submissa ao marido, mesmo que ele não seja uma pessoa que teme a Deus. E isso vai gerar sofrimento a ela. Por quê? Porque esse marido não teme a Deus, as decisões que ele toma é dele, não é uma decisão que ele orou,
que buscou a Deus, orientação de Deus. Não, é uma coisa que ele decidiu e tal. E ela é submissa, deve ser submissa a ele. E isso não significa que ela não vai poder dar uma opinião, não é isso. Mas o fato dele tomar decisões dele mesmo, sem a direção de Deus, isso vai trazer um sofrimento, porque ela tem os olhos espirituais, né, para poder perceber, e ele poderá dar ouvido a uma palavra dela ou não. E, independente disso, ela deverá ser submissa àquilo que ele resolveu. E é difícil, clamar, né, a misericórdia de Deus. Porque assim, a decisão que ele toma vai envolver toda a família. Ela e toda a família. É verdade. Entendeu? E trazendo para o nosso contexto atual, nós vemos que em 1 Pedro 2, 11 e 15, ele relaciona com a submissão que temos também às autoridades. Uhum. Mesmo que as autoridades não sejam aquelas que nós queríamos. Diga-nos até de respeito. Mas nós temos que ser obedientes a Deus, né? Uhum. E quanto a submissão da mulher também é bem atual mesmo, né? Porque assim, posso até citar o meu caso. Para mim não é um sofrimento, porque eu entendi que Deus me escolheu, né? E ainda vai escolher o meu marido. Eu sempre falo, ele ainda não é crente, né? Sim. Então assim, mas para não ser um sofrimento, eu tive que me submeter à obediência de Deus. Uhum. Então é nesse contexto atual aí que está a submissão. Aqui no capítulo, no contexto, na página 124, ela fala assim: seria possível compreender as palavras de Pedro sem situá-las no contexto da carta, que trata do relacionamento entre sofrimento e glória na vida do cristão. E eu vejo aqui no capítulo 2, versículo 18, que diz assim: servos, sejam obedientes ao seu Senhor, com todo o temor. E não somente se ele for bom, como o João falou, e cordial, mas também se ele for mal. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigado por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Aí ele vai e relata, liga a Cristo que, pois ele, quando insultado, não revidava os insultos, né? Quando ele foi crucificado, não revidou, não falou. E o maior exemplo, para mim, eu acho que eu comentei um dos capítulos passados, né? Também falava sobre submissão, que é Cristo. Ele foi, o maior exemplo de submissão foi Cristo, que ele sabia o que ia acontecer, ele foi submisso a Deus desde sempre, e a morte de cruz é o maior exemplo de humildade, ele sendo Deus, né? E de obediência a Cristo. Eles ligam esse sofrimento e a glória, né, de quem foi Cristo. E é dessa maneira que a palavra de Deus manda a gente ser submissa, né? Não só ao marido, mas ao seu patrão, ao governo, aos seus pais, a qualquer pessoa que tenha, como é que diz? Uma autoridade na sua vida, né? Exatamente. Mesmo recebendo insulto, se você se converteu agora, mesmo seu patrão não sendo crente, ele obedeça. Até tudo tem um limite, né? Mas a melhor forma da gente mostrar que nós somos servos é obedecendo. E essa obediência honra a Deus, né? Deus se agrada quando nós agimos dessa forma, né? Obedecendo a Deus dessa forma, sendo submisso a Ele. Essa submissão é a obediência. Então, a gente deve buscar isso. É verdade. Né? A autora fala aqui também no contexto que a inocência de Cristo em meio ao sofrimento injusto representa um fundamento para o comportamento piedoso do cristão quando tratado injustamente. Então, assim, o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é nisso que nós temos que nos segurar, né? E saber que Cristo está conosco em qualquer situação. Exato.
uma situação também que é bem difícil, a Samara estava falando, eu estava pensando, os filhos quando se convertem, os pais não, né? Também é tão complicado quanto, né? Verdade. Porque ainda mais que são os pais, né? Então, assim, o que eu ia... eu ia falar o seguinte aqui. Eu anotei um comentário que diz assim: a reverência da esposa por Deus é a motivação para se submeter ao marido, não importando se ele é bom ou mau. O antagonismo que a sua fé talvez produza deve ser suportado por amor a Cristo e pela possibilidade de conversão do marido. Porque, às vezes, a gente quer viver a vida cristã, mas acha que não vai ter sofrimento, que não vai ter dificuldade, que não vai ter luta. Eu acho que a gente ainda sonha com uma vida cristã, tipo de comercial de margarina, né? Onde Tranquilo, né? Todo mundo sentado na mesa, aquela perfeição. Mas a vida cristã não é assim. Não é assim. O casamento já é difícil quando os dois são cristãos, né? Não é que o casamento é difícil no sentido, não presta. Não. É porque somos seres humanos caídos, falhos e ao longo do relacionamento o Senhor mesmo vai usar um para moldar o outro. Agora pensa num contexto onde um dos dois não tem a mesma fé. Isso é muito mais difícil. E não digo assim, eu não penso em questões assim que às vezes são muito particulares, como a mulher sofrer agressão, nessas questões assim muito complexas. Eu penso, porque assim, isso aí acontece, mas a gente não pode dizer que isso é geral. Não é porque um cônjuge não tem a mesma fé que ele trata a mulher diferente, que não trata bem a mulher, né? Isso aí não existe. Então, assim, mas são pequenas coisas às vezes, né? A questão da criação dos filhos, porque o marido... De festinha na escola. De festinha na escola, que o marido tem não tem essa visão espiritual. Deixa ir pro bloquinho da escola do carnaval. Deixa a festinha do boi. Deixa a Páscoa. Essas coisinhas assim na criação dos filhos, que é bem comum que acontece. Mas assim, mas pensar também que a mulher com sabedoria pode chamar o marido e conversar, né, e explicar, e entrar num acordo sem haver conflito. Mas vamos lá, caminhando. Porque a gente vai discutir agora o primeiro tópico do livro, que diz assim: a ordem sujeite-se ao seu próprio marido. Né? Ele fala assim, já no início, Pedro fala assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. É a primeira frase. O que vocês querem destacar aí desse trecho? Na verdade, a gente já até comentou, né? Aqui, logo no início desse tópico, diz assim, falando sobre o texto do capítulo 2 e entrando nesse capítulo 3. Primeiro, todo cristão é chamado para uma vida de submissão como cristão diante das autoridades governantes. Contudo, muitos naquela época se encontravam em outras situações que exigiam submissão, como no caso da escravidão. Cristo continua sendo o maior exemplo de submissão em meio ao sofrimento, que culmina em glória e na nossa redenção. Então, essa submissão, ela não é submissão por submissão, né? Isso também nos molda, né? E isso também nos dá recompensas. Né? Assim como a gente quando a gente desobedece a Deus, nós somos disciplinados. Quando nós obedecemos, nós recebemos as bênçãos dessa obediência, né? Então, a submissão também, assim como Cristo foi recompensado, sentado à direita de Deus, governando com toda a majestade, nós também seremos abençoados se nós obedecermos a essa orientação de sermos submissas. Mas alguém quer falar alguma coisa desse trechinho? Então, aqui ele frisa bem, né, e nós já falamos sobre isso também, que mulheres sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. Para mim disse assim, mas por que próprio marido? Por que não diz só a vosso marido? É porque realmente nós só podemos ser submissa ao nosso próprio marido, né? Como nós já conversamos em outro podcast, se eu não sou submissa ao irmão,
A todos os homens, A porque todos é os homem. homens, Porque é porque homem. Não, sou submissa Ao ao meu meu esposo. esposo. Mas eu fico pensando, naquele contexto lá, a mulher já não tinha valor, né? Então, já não tinha voz, não tinha nada, né? As mulheres, no caso, que não é dessa cultura. Então, tinha que ser, eu acho que tinha que se enfatizar mesmo, que era o próprio marido, porque não era porque porque a mulher não era reconhecida, né? Então, ela não tinha muita liberdade, então ela não podia se sujeitar a qualquer homem que quisesse mandar nela, né? Então tem que ser o marido. Eu estava lendo um comentário em outra Bíblia que eu tenho, que ele fala assim, que na igreja primitiva era mais comum as mulheres se converterem. E era muito mais difícil porque o homem é uma autoridade. E tu imagina naquele tempo como que era. Então, quando o homem se convertia, geralmente levava a casa. Como ele cita o carcereiro, Sim. que foi, né? Ele foi a família toda. Mas quando era a mulher que se convertia, era como se fosse uma desobediência, era um insulto à autoridade do homem. E o marido, assim, era constrangedor para ele, diante da sociedade. Exato, de todo mundo. Olha só, a esposa, a fulana de fulano, que era assim, antigamente. Abandonou ele não tá... Que não tem pulso, não, esse homem, né? Tá entendendo? Então, ela tinha que seguir, porque a salvação, quando Deus abre os olhos, tu não consegue resistir. Quando acontece, é irresistível. O chamado, ele é irresistível. Quem é alcançado, quando o Senhor alcança, é uma coisa que a gente só sabe quem foi alcançado. E tu vai ficar, meu Deus, o Senhor me chamou, mas eu amo meu marido. O que que eu... E hoje, a gente tá falando, hoje nós temos a palavra, naquele tempo não tinha a Bíblia, o acesso que nós temos, a instrução que nós temos hoje, e que não é fácil. Mesmo tendo toda a instrução, a gente tem que pedir muito. Quem aconteceu, né? A situação de primeiro crer a esposa, depois o marido, todo mundo sabe que é uma situação muito delicada para a criação dos filhos, no casamento. Mas naquele tempo, tu imagina. É mais difícil ainda. Era muito mais difícil para a mulher permanecer e ela ser obediente ao chamado e ao marido. Porque eram duas pessoas de autoridade, o Senhor e o marido, né? Mas aí a Bíblia frisa bem, né, que quando a gente é obediente ao Senhor ou ao marido, a gente está sendo obediente a Deus. E se a gente não se submete ao marido, a gente está desobedecendo a Deus. Só que o papo tá bom aqui, mas a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Enquanto isso, curta e compartilhe a Constante TV e a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara. Mas antes de nós darmos continuidade, eu queria fazer um convite para vocês, mulheres. Toda quarta-feira, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, com sede na Avenida Leopoldo Pérez, 419, bairro de Educandos, em Manaus, tem o encontro das Déboras, Desperta Déboras. Venha e traga uma amiga sua ou sua filha para estar aqui conosco. Será um prazer recebê-las. Conto com vocês. Isso aí. Esperamos vocês. E voltando aqui para o nosso assunto, no segundo tópico do livro, os autores dizem que o propósito dessa mulher ser submissa, além de, obviamente, obedecer a Deus, né, que a submissão seria, no caso, uma obediência a Deus, ela também teria esse propósito de ganhar o marido. Vamos falar um pouquinho sobre isso, e eu queria saber por que essa orientação é tão importante ainda nos nossos dias. O que vocês podem destacar aí desse capítulo? Aqui, deixa eu só ler rapidinho aqui, o autor diz assim... Qual página? Não, o autor não, desculpa. Pedro diz assim: do mesmo modo, a mulher sujeite-se cada um a seu marido, né? Aí que a gente falou no bloco anterior, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, ele argumenta, né, de que essa submissão, no caso, faria com que o marido fosse ganho para Cristo. Lógico que isso não é
uma regra, né? Mas essa submissão seria um testemunho que cativaria, vamos dizer assim, o marido a conhecer Cristo. E o que vocês querem destacar aí desse capítulo? Pode falar, Samara. Não, o autor fala aqui, um comentário breve, fala assim, infelizmente, algumas mulheres tentam converter o marido não cristão à força e de qualquer jeito, usando todo tipo de argumento possível para empurrar-lhe o evangelho garganta abaixo. Embora a intenção seja boa, a metodologia é a pior possível. E eu não sei quando eu já fui essa pessoa. Desde colocar versículo, e tudo que eu ia falar era um versículo. Mas assim, ela estava quase sendo o Espírito Santo, né? Tudo que convencendo. E eu queria, era tipo assim, era muito chato. Eu imagino como devia ser chato. Eu também imagino. Né? Tipo assim, de versículo, e era grande, era vários, todo dia era um. Meu E tipo, outra coisa que eu fazia, eu queria falar que era a melhor coisa a se fazer. Porque eu tinha descoberto a graça. Eu tinha sido alcançada e tudo era muito novo, era muito maravilhoso. Para mim, aquela descoberta, aquilo tudo que eu estava vivendo, aquela experiência com Deus. E você quer aquilo para as outras pessoas. Só que nós não recebemos, a maneira que a gente recebe o Espírito Santo de Deus, recebe a salvação, a gente não recebe também todo o discernimento, é com tempo, né? É tudo. Não é da E noite de pro certa dia. forma é até compreensível, porque era uma coisa tão boa para ela que ela desejava que o marido dela também desfrutasse disso que ela estava desfrutando, dessa alegria, dessa liberdade, de tudo isso. E no começo, ele até me acompanhava. Só que eu acho que chegou um tempo que ele viu que não era só um ir, como todas as pessoas, eu vou domingo. Não, teve o batismo, teve a profissão de fé, e teve o começar aí, tipo assim, muita coisa aconteceu, muitas descobertas, entendeu? E eu queria viver, eu queria estar na igreja, eu queria participar. E eu falava aquilo dali de dia e de noite, era uma coisa tipo assim, porque eu tinha todo o tempo para me dedicar e me debruçar na palavra de Deus. Então aquilo dali estava muito vivo, porque eu só era mãe, ele viajava e quando ele voltava eu queria falar. Tinha um mês de estudo bíblico para eu queria falar e tipo, imagino que era enfadonho, sabe? E começou a ficar chato, até que um dia eu, pelas próprias palavras que eu tentei falar algo para ele, o meu marido, ele disse assim para mim: quem te chamou? Aí eu fiquei: quem te convenceu? Quem ficou aqui na porta falando tudo isso? Eu disse: ninguém, porque não aconteceu. Aí ele foi: isso, o mesmo Deus que te chamou, se ele quiser que eu vá, é ele que me chame. E aquilo dali foi um divisor de águas na minha vida, para mim não ser mais a mulher que fala. Que seja tipo aquela da torneira que fica pingando. Mas era pingando graça, mesmo sendo chato, coisa boa. Mas para quem não quer. Aí, essa palavra que eu sei que foi Deus usando ele para me descansar, para me entregar a decisão dele de no começo não querer ir, a decisão dele escolher. E que é verdade, a salvação. E eu fiz uma oração a Deus com sinceridade, toda a sinceridade do meu coração, porque eu sou muito falante, né? Muito. Quem não me conhece? Muito falante, muito... eu acredito muito naquilo que eu vivo. E eu não queria ficar falando, sabe? Eu disse: Senhor, que a salvação dele não esteja nem no meu falar e nem no meu calar. A salvação da vida do Enildo não dependa de mim para nada. Nem do meu falar, que eu seja chato, e também no meu calar. Que ele seja alcançado como eu fui. Sem palavra alguma, sem ninguém me chamar, sem ninguém me importunar. E graças a Deus, eu tive esse momento dessa palavra com Deus e de descansar. Porque eu acredito que a partir do momento que o seu coração, o Senhor te convence que é só Ele que pode operar o milagre da salvação, não está no teu falar, não está no teu proceder, não está... Mas
que tudo coopera, o proceder, a conduta, mas não está nas minhas mãos. Não depende não é responsabilidade nossa. Não é o meu falar e o meu calar. Porém, está na palavra que seja ganho sem palavra. Descansa o teu coração. E Deus é tão maravilhoso que Ele orienta como se deve agir. Sim. Né? E aí ele fala, a fim de que, se algum deles obedece a palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento da mulher, observando a conduta honesta e respeitosa. Então, ele vai, não sei quantos anos vai levar para ele poder ser ganho, mas a sua responsabilidade é viver de maneira... vivendo uma conduta de maneira que tenha uma conduta honesta e respeitosa. E isso vai atrair ele para Deus. E até de respeitar as escolhas. Exato. As escolhas que ele tem de... Porque a gente... A fé cristã ela não pode ser imposta. Exatamente. E a gente não... Às vezes a gente, nesse afã de querer que o cônjuge ou até mesmo os filhos façam parte, vivam isso que você vive, a gente precisa entender que se o Senhor, enquanto o Senhor não chamar e não abrir entendimento, eles podem estar todo dia até na igreja, mas se não houver, se não tiver o novo nascimento, não adianta. Eu entendo assim que o apóstolo Pedro, né, quando ele fala aqui, eu vejo assim a importância do testemunho, da nossa conduta, porque às vezes a gente acha que a gente é ouvido ou influencia muito pelo nosso falar, por aquilo que a gente diz, pelos nossos argumentos, quando na verdade o evangelho é muito mais vida. Não é o que eu falo. É o que eu faço. É o que eu vivo. Porque eu posso falar, ser como pregar versículo em tudo que é lugar e não viver isso. E onde começa? Numa submissão a Deus. O evangelho começa quando eu me submeto a Deus. E o que ele me ensina? Submeta seu marido. Então, se eu não me submeto ao meu marido, se eu não obedeço, como é que eu quero que ele se submeta a Deus? Porque ele vai ter que se submeter a Deus se eu não me submeto a Deus submetendo a ele. Então, assim, eu acho que aqui ele quer destacar justamente isso. E se o cônjuge não tem esse mesmo pensamento, a gente tem que viver e descansar, porque a nossa responsabilidade como mulher, como esposa, é amar o marido, é cuidar do marido, se ele crê ou não crê da mesma forma. Às vezes ele até crê, mas a vida espiritual, como eu estava falando aqui em off, às vezes a maneira como ele vivencia a fé é diferente, né? Porque às vezes a mulher é mais envolvida, o homem trabalha, o homem tem isso, ele não tem... Eu já tive oportunidade, não foram uma, foram duas jovens que eu aconselhei, que elas vieram falar para mim, eu tô noiva, vou casar, e ele é crente, os rapazes crentes de família cristã, já namorava assim bastante tempo. Mas ele não gosta de estudar a Bíblia como eu, ele não gosta de ler livros como eu, ele não... Eu falei assim, mas quem disse que todo mundo tem que ser assim? Mas o meio que elas viviam mostrava que muitos homens tinham que ser assim, sabe? Que tem que ser, tem que ter... Não, eu falei, mas como ele é crente? Como é a conduta dele? Se ele é crente... Os pais, eu falei, não, mas é só porque ele é envolvido na igreja, mas ele não tem esse... Sim, minha filha, mas nem todo mundo é chamado para ser um teólogo profundo das escrituras, não. A vida dele com Deus é a vida dele com Deus. E as duas casaram. Já tem 2 filhos, uma tem um filho, a outra tem 2 filhos. Então, assim, muito bem na igreja. E às vezes a gente fica querendo que o outro seja como a gente. Tem a nossa intensidade. A nossa intensidade. E às vezes também se cria um estereótipo, né? O estereótipo. Tem que ser assim. Tem que ser, se não for assim. E não é. Tem gente que é mais chegada à leitura, lógico. Que a gente sabe da importância da leitura da palavra, mas aí o desenvolvimento da vida espiritual é pessoal. A gente não pode... Tem que ter o interesse da pessoa, né? Exato. E Deus, eu particularmente entendo assim, Deus, ele chama cada um para envolver-se com ele de uma maneira. E quem sou eu para julgar, né? Quem sou eu para dizer como é que você tem que ser ou não? E falando nisso...
os autores eles destacam que muitas pessoas usam esse texto, né, de Pedro como desculpa para namorar e casar com pessoa não cristã. Isso é válido? Porque o próprio texto ele explica que é para esposa. Ele já é casado. É quando a mulher se converte, já estando casada. Ela já é casada, ela não tem o teu crush, não. Não é o crush, não? Tem teu namorado, não. É o teu marido, é a esposa, se submete ao marido. Mas já está no... Mas aí tem aquela jovem que diz assim, mas eu vou casar com um rapaz que não é crente. E ele se converte. Ele se converte. Ele tá vindo pra igreja. Ele tá até vindo. Eu vou ganhar ele igual o Pedro fala, no silêncio. No silêncio, né? Mas aí eles esquecem que em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim, não se ponham em julgo desigual com o descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Então, a palavra ela já está orientando e mostrando com quem a gente deve casar e com quem não deve casar. Mas aí a pessoa quer testar, né? Quer ser mais do que Deus. É um julgo desigual. Exato. Né? E aí o que vai acontecer? Conflitos, sofrimentos, né? E pode até também ocorrer que a mulher siga a religião do marido e abandone a dela. Ou não siga nenhuma, né? Ou não siga nenhuma. E o que acontece com muito jovem é que tem muito... Gente, existe o joio, existe o trigo, existe a ovelha, existe o lobo. Tá tudo muito... Tá tudo uma igreja misturada. Tá tudo misturado. E ele diz assim, ele crê, eu disse aí até o diabo crê. O pastor pregou sobre o que é o cristão, foram uns 2 domingos. A diferença do discípulo é ser discípulo, não é crer. Crer, todo mundo crê. Todo mundo crê. O diabo crê Ele também. citou até o exemplo do Elon Musk, né, que é... E hoje em dia todo mundo crê em Deus, todo mundo crê em Deus, investidor crê em Deus, podcast, um monte de gente... Porque a parece que tá muito atrativo. Que posta foto de biquíni. Não, que tá tudo muito assim. Todo mundo praticamente crê e todo mundo tá com... O nome de Deus tá na boca de todo mundo, sabe? Então você tem que pedir muito a Deus discernimento. Para discernir se aquele menino, aquele jovem é para você, né? Se ele tem uma... Mesmo estando dentro da igreja. Mesmo estando dentro da igreja. Porque Deus, né, ele não tem netos, né? Ele não tem netos, ele tem filhos. Não é porque o pai tá ali, a mãe tá ali, que aquele menino é. Não é. Então, que os nossos filhos estejam atentos e a gente atenta para conduzir nossos filhos. E nessa questão de casamento, eu sempre penso assim, a gente casar com uma pessoa cristã, da mesma fé que seja, isso não nos isenta de problemas, ou de lá na frente, né, passar por um divórcio, por algo assim, ou de sofrer uma traição. Isso não nos isenta. Mas... infelizmente, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Exato. Mas eu sempre tenho esse entendimento. A gente precisa escolher o nosso cônjuge buscando a direção do Senhor. Porque quando a gente escolhe alguém buscando a orientação de Deus, com a aprovação de Deus, é porque a gente vai passar por dificuldade, mas a gente vai ter convicção de que a gente buscou, que a gente não escolheu pelo nosso próprio desejo, foi Deus. Então, se Deus nos deu, Ele vai nos dar graça e a gente vai permanecer firme diante da dificuldade, diante daquilo que a gente passar, o sofrimento, a gente vai estar ali. Não, Senhor, o Senhor me deu, então vamos passar por isso. E aí eu falo a questão do infelizmente, Carla, mesmo muitas das vezes fazendo tudo isso daí, ainda acontece divórcio. Sim, porque eu tenho amigas que passaram por isso. Tem pessoas que na própria família que aconteceu isso. Então, é até difícil de dar uma palavra de ânimo, no sentido de que se
sendo tudo certinho, a pessoa da igreja, outra da igreja, corre todos esses riscos. Imagina você já começando errado, querendo que Deus abençoe. Deus não vai abençoar porque você já está começando em desobediência. É isso Entendeu? mesmo. Então, isso daí deve acender a luz para quem está ouvindo a gente, para poder acordar para isso. Se os dois sendo cristãos, servindo a Deus e tal, pode acontecer o divórcio. Imagina começando errado. Imagina verdade. começando errado. Então a gente tem que estar debaixo da submissão de Deus. Submissão de Deus. Então, acho que a gente já falou bastante sobre esse trecho. Vai passar para o próximo? Vocês têm alguma coisa que... Eu acho que a gente vai passar para o próximo intervalo. Vamos... Nós vamos... Joelma, obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Enquanto isso, curta e compartilhe a Constante TV. E daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. Estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara, hoje falando sobre o tema Mulheres como Sara. E antes da gente voltar aqui para o nosso bate-papo, eu quero convidar você a acompanhar ou, quem sabe, a estar aqui na Igreja Batista Constantinópolis hoje, no culto de Ano Novo, a partir das 22 horas. Se você ainda não decidiu ou não tem um lugar para ir, você será muito bem-vindo para estar aqui conosco. E se você não puder sair de casa, você pode acompanhar a programação do Ano Novo, do culto de Ano Novo, aqui. É só continuar aqui no canal que nós vamos transmitir o culto de Ano Novo aqui da Igreja Batista Constantinópolis. Voltando aqui, meninas, nós já falamos, né, que a importância, né, da mulher ganhar o marido em silêncio, né, da conduta da mulher ser submissa, porque isso dá um testemunho para ganhar o marido. E agora Pedro vai falar sobre, ele continua no versículo 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então aqui ele começa, ele fala, né, que outro argumento que ele usa é que a mulher não deve buscar esse adorno, né, exterior, como, assim, ter isso como de extrema importância, mas ela valorizar a beleza interior. Aí, quer dizer, será que a gente não deve se adornar? Deve sim. Deve. Pode, deve. Pode, deve. Porque as mulheres do passado, né? Elas se ataviavam, né? Que chama? Com enfeites, com adornos, né? E elas ficavam belíssimas para os seus maridos. Certo? Sim. E hoje em dia, nós também, eu sou vaidosa, eu gosto de me arrumar. E eu me arrumo para mim mesmo e para o meu marido. Entendeu? Aí eu ainda digo, e aí, amor, como é que eu tô? Tá bem, não gostei não. Ele tem que dizer que eu tô bonita. Tô fazendo ele mentir, mas ele tá bonita. Entendeu? Então, assim, é um cuidado que você tem, e não só de se adornar, mas também de cuidar do seu corpo, né? Porque o que a palavra de Deus diz? Que mesmo na velhice ainda daríamos frutos. Então, a gente tem que plantar para colher mais adiante. Né? E assim, eu vejo que tem muitas mulheres que não fazem isso, né? Não se cuidam. Não se cuidam. Ou fazem em excesso. Né? Sim, também. São os extremos, tem que ter um né? limite, né? Tem que ter um limite. Então, assim, eu creio assim, que você tem que cuidar do exterior, mas você também tem que cuidar do interior. Porque o exterior vai passar, tem várias fases de beleza, né? Então, vai passar. E o que vai ficar, né? Vai ficar o interior. E aquele interior, se for bem cuidado, se tiver virtudes, ele vai refletir, vai iluminar você. Seja que você tenha ruga, que você tenha imperfeição, tenha melasma, tenha essas coisas. Ele vai te iluminar. Né? Eu vou te dizer, eu sem Jesus, só Jesus, mas quando o Senhor me salvou,
Ele deu uma repaginada. Uma repaginada. E vou te falar, minhas amigas diziam, Samara, tem alguma coisa diferente. Diferente, é. Tem algo diferente, tá mais bonita, tá mais... Tem alguma É isso coisa. mesmo. E eu sabia pela palavra o que era. E sem Jesus, era só Jesus, que não tinha graça não, sabe? Mas eu percebi isso depois que o Senhor me salvou. Porque a beleza é enganosa, né? E vã é a formosura. E vã é a formosura. Mas como a gente falou, existem os excessos. Mesmo na pessoa, na mulher cristã, que a pessoa não pode se preocupar ao extremo com isso, sem ser tratada, sem deixar se tratar o coração, o que há dentro. É, porque o grande problema é que as mulheres podem achar... Porque é da nossa natureza, né? A vaidade, a gente querer se sentir bonita, e não é pecado isso. Mas é a gente se preocupar somente com isso, e a gente... Porque o que agrada a Deus? Não é o nosso exterior. É o nosso coração. Então, aqui Pedro está exortando as mulheres, porque naquela época as mulheres, como a Antônia falou, né, elas se adornavam, elas botavam joias no cabelo, era assim, principalmente as mulheres de condição, né, da época. Então, elas faziam disso e Pedro não queria, estava dizendo assim, olha, vocês não têm que buscar ser com esse exemplo. Que é o que a gente pensa hoje. O que a cultura do nosso redor ensina? Que a mulher tem que ter o bumbum na nuca, não pode ter ruga. Não pode ter ruga, não pode ir. Hoje ela tem que ter tríceps, bíceps e todas toda a masculinidade. Pois é, mas é o que se ensina. É a mulher se vestir de maneira sensual, da mulher... valorizar a aparência. E o que ele está dizendo não é isso. Vocês não têm que imitar essa conduta. O nosso exemplo tem que ser como que as mulheres do passado se adornavam. Com a beleza interior, o espírito manso. Aí a gente vai... Não, a gente tem que falar disso, tem que dar tempo da gente falar sobre isso. Porque assim, existe um estereótipo de que a mulher cristã precisa, né, falar baixo, ser mansa, tranquila, ou até mesmo se vestir sempre de rosa, de babado, de vestido rodado, de cabelo, né, tem até cabelo comprido. Existe esse estereótipo. Aí chega alguém assim, vou usar o meu exemplo, como eu, que não gosta de vestido, que gosta do cabelo mais curto possível, que não falo baixo, que gesticulo, que rio alto. Então quer dizer assim... Então quer dizer que a gente tem que perder a nossa personalidade, não, gente? De forma alguma. Quando eu estudei o design divino, que eu vi essa palavra de mansidão, eu fiquei assim arrasada. Porque eu achava que eu tinha que ser... Porque nunca, quando você não estuda, quando você não lê, se aprofunda no estudo... Você é daquele jeito, mas quando o Senhor fala um espírito manso e tranquilo, eu disse, meu Deus do céu, o que eu sou? Eu nem sou mansa e nem tranquila. Meu Deus, o que é isso? Mas aí é que tá, o que é ser manso, o que é ser tranquila, à luz da palavra. Então eu nunca vou, Senhor, nunca vou. Mas ao mesmo tempo eu disse, Senhor, mas tu que me fizeste assim. Com esse meu jeito, com o meu tom de voz, o meu jeito de falar, de rir, desse jeito, não é possível. Como que eu vou ser mansa e tranquila? Não existe. Aí eu fiquei assim. E uma das coisas das minhas orações é que eu não sou tranquila. Eu não sou tranquila da maneira que tem que ser. Porque eu sou agitada, eu questiono. Eu não sou, mas minhas orações é, Senhor, não me deixa eu acabar os meus dias, né, sem ser uma pessoa como o Senhor quer que eu seja. Que eu não perca a minha alegria, que eu não perca esse meu jeito, porque eu gosto de ser eu. Mas que eu consiga ser uma pessoa de verdade, mansa e tranquila, sem perder a minha identidade, sem ser a Samara, que eu não quero a Samara sem graça. Eu não imagino eu assim, chegar no lugar. Quem não conhece, eu não imagino eu chegando no lugar, eu falando assim, nossa, falando baixo. Não, tem que ser. Não é essa Mas Mara. Não é dessa maneira que ele fala, né? Sim, não é não. Aqui
Fala. Aqui no livro ele diz o seguinte, olha, tranquilo traduz uma palavra que foi usada 2 vezes no Novo Testamento, na descrição da mulher submissa aqui em Pedro e em Timóteo. Qual a página que você está? Na página 131, lá no finalzinho. Tá. Não, antes deixa eu ler aqui. Ele fala assim, manso não sugere que ela seja uma mulher fraca, tímida ou pacata. Descreve alguém forte, mas moderada, capaz, mas humilde. O próprio Jesus era manso e humilde. E também na questão de tranquilo, diz assim, antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplica em favor dos reis e todos se acham investidos de autoridade para que vivamos uma vida tranquila. A ideia de tranquilidade é de alguém não tumultuoso e encrenqueiro. Então, assim, a mulher ser tranquila não é tipo uma mulher com cara de paisagem. É uma mulher que não arruma problema, que não é encrenqueira. Fica criando caso o tempo todo. Criando caso o tempo todo, né? E no caso... A questão do manso também é aquela que sabe lidar com as situações, né? Porque na nossa vida, durante um dia, são várias demandas. Você não vai ficar toda hora desesperado, apavorado com cada demanda que acontece durante o dia. É você saber que, na dependência do Senhor, você tem condições de resolver cada situação sem que o mundo desabe sobre a sua cabeça. Isso é você ser manso. Você ter o domínio próprio. Você... ser equilibrada. Ser equilibrado e ter paz para resolver as coisas. Está no meio do caos, mas você respira, respirando, né? E resolvendo uma coisa de cada vez. Sabe lidar com cada situação. Então você que nos assiste, se você for assim uma nordestina, cheia de arretada, extrovertida, animada, expansiva, se você ri alto, se você falar... Não, continue sendo você, mulher, porque não existe um estereótipo. A palavra de Deus, o valor, a transformação que o Senhor quer de nós são de princípios e valores que vão mudar ou transformar o nosso coração. E óbvio que, querendo ou não, isso muda, influencia o nosso temperamento também. Quando o Espírito Santo começa a ter o controle da nossa vida, quando a gente dá espaço para Ele, a nossa vida é influenciada, o nosso modo de falar, a maneira que a gente se veste, tudo isso vai ser influenciado, mas isso não significa que a gente vai perder a nossa identidade, perder o nosso jeito particular de ser, porque Deus nos criou de uma maneira linda, né? Então, assim... Única. E a beleza que Deus vê em nós é justamente esse espírito de humildade, de mansidão, de submissão, de obediência, né? Que Deus considera de grande valor. Então, exato. O que eu coloquei, que nós temos que ter atitudes dosadas e sábias. Isso. Tem que ter um comportamento digno e dinâmico, forte e moderada, capaz de saber agir em qualquer situação com firmeza e determinação. Isso é ser manso e tranquilo, não é? Se entregar. Nós somos ovelhas, não é ir para o matadouro como Jesus foi, né? Mas ele estava cumprindo a missão dele. Entendeu? Então vamos passar agora para o último tópico, porque senão a gente não vai dar tempo. Ilustração, mulher. Aí ele vai usar o exemplo... Dando continuidade aí, né? Pedro. No versículo 5. Pois era assim que as mulheres costumavam adornar-se as santas mulheres do passado. Não, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus, elas se sujeitavam cada uma a seu marido como Sara, que obedecia a Abraão e chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. E aqui eu vou perguntar, gente, mas a gente tem que chamar o marido de Senhor? Não. Acho que muitas mulheres, quando lêem isso aqui, devem pensar assim, mas eu tenho que chamar o meu marido Como de assim? Senhor? Não, você deve respeitar o seu marido. Tem que respeitar o seu marido. Não custa nada chamar de Senhor. Às vezes, quando ele está demorando aí a almoçar, você diz, Senhor, o Senhor vai vir almoçar. Dessa maneira, né? Já vou, amor. Mas aí, no caso, o que Pedro está querendo dizer aqui? Chamar o marido de Senhor.
Porque tem mulher que lê e não vai entender. Isso é uma cultura. Eu vejo como a questão da submissão, né? Por vendo ele como autoridade de Deus na sua vida. E a questão do respeito mesmo, né? A gente vê lá no... Eu anotei o texto aqui que fala da questão da gente respeitar o marido. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 33, diz assim: portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo respeito. Então, é dever nosso tratar o nosso marido com respeito. E quando ele fala sobre tratar como Senhor, é essa questão do respeitar. Está exemplificando, no caso, para a gente, respeito, né? Não necessariamente a gente tem que chamar o marido de Senhor, né? Porque isso era daquela cultura, né? Mas vai que tem gente que lê e entende errado. Então, gente, por favor. Então, como é que a gente pode aí ser submissa como Sara, que os autores estão falando? O que a gente pode destacar aí? Como sermos essas mulheres submissas? Bom, em primeiro lugar é a obediência a Deus, né? Ter paciência também, obedecer e também acreditar nas promessas de Deus, nas bênçãos de Deus. Então, quando nós obedecemos a Deus, naturalmente nós estamos sendo submissas ao nosso marido por prazer, não por obrigação, para não ser aquele peso... aquela coisa pesada. Eu atualmente, eu me sinto assim, confortável na submissão. Por quê? Porque eu vejo uma pessoa que está ali, que eu posso contar a qualquer hora, que cuida de mim, que me ama, entendeu? Então, como que você não vai ser submissa, entendeu? E uma pessoa assim que não me oprime, né? Claro que às vezes eu tenho que ter um equilíbrio, porque como ele ainda não é crente, e eu tenho muitas atividades na igreja, mas eu sei dosar, né? Com aquele equilíbrio. Tem 2 dias seguidos na igreja, eu tenho que tirar um, eu vou no outro. E eu já deixo tudo em casa, tudo direitinho. Aí eu digo, amor, olha, eu estou indo, mas tem isso, tem aquilo. E já estou saindo, entendeu? Então, assim, eu não estou sendo desobediente, né? Mas também, quando ele tem uma prioridade, assim... E eu sei que eu não tenho aquele compromisso mesmo de estar ali presente. Vai vezes eu vejo primeiro se dá certo eu ir com ele, a minha vaga lá vai ficar, alguém vai me substituir, porque assim, gente, o compromisso que a gente tem a Deus é prioridade, não é? Então, assim, não é porque você é voluntária que você, não vou não, deixa pra lá. Mas eu quero destacar uma coisa. A gente precisa entender que Deus em primeiro lugar não é igreja em primeiro lugar. Não, eu sei, mas porque assim, às vezes a pessoa pensa assim, mas o meu marido não gosta que eu vá à igreja. Mesmo se ele não gostar de que você vá para a igreja, só vá quando der para ir. Porque às vezes eu penso assim, mas eu tenho um compromisso com Deus. Seu compromisso é com Deus, não é com a igreja. Lógico que você tem o seu compromisso com a igreja. Mas quando diz assim, o Senhor está em primeiro lugar, é que o Senhor deve governar a sua vida, você deve ter o seu tempo com Deus, investir no seu relacionamento com Ele, depois a sua família, no caso cônjuge, e depois é a igreja. Então, às vezes... Não, estou só falando assim, porque às vezes a pessoa não entende. Tá. Então, a gente precisa ter essa diferenciação. Porque a mulher que, como no caso você está falando, que precisa se dividir, ter essa sabedoria, às vezes ela fica em conflito. Mas o meu esposo não quer que eu vá para a igreja. Se ele não quer, não arrume confusão. Fique em casa e ore e peça para Deus mudar o coração dele. Quando der para você ir, você vai. Mas você não pode criar confusão por causa disso, entendeu? É só nesse sentido. Gente, mas o nosso tempo acabou. A gente tinha muita coisa para falar. Acho que dava para fazer uns 2 podcasts sobre isso. E, meninas, eu vou agradecer vocês e já vou encerrar, porque o nosso tempo acabou. Gente, tem que ter uma parte 2 desse último tópico aqui de Sara. Né? Então, amados, nós chegamos ao final do nosso podcast. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Lembrar você que às 22 horas tem o culto aqui de final de ano na Igreja Batista Constantinopla. Ou você vem presencialmente ou continue aqui,
que você vai acompanhar a programação e já encerrar o ano adorando a Deus e glorificando a Ele e buscando a presença dEle. E nós vamos ficar por aqui e espero você no próximo podcast Filhas de Sara. Tchau, tchau.